Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um estudo, né? Na semana passada a gente terminou o artigo que estávamos estudando e hoje começaremos num novo artigo. Eu vou transmitir a tela aqui. É um artigo de 1863, né, no mês de dezembro, que chama Elias e João Batista, a refutação. Enfim, vamos começar a leitura e a gente vai comentando aos poucos. Você lê para nós, Soraya, por favor? Leio sim, Victor. Uma carta que nos chega contém a seguinte passagem. Acabo de ter uma discussão com o cura daqui sobre a doutrina espírita. Ao tratar da reencarnação, pediu-me lhe dissesse qual dos corpos tomará o espírito de Elias no juízo final, anunciado pela igreja para se apresentar ante Jesus Cristo. Se será o primeiro ou o segundo. Não soube lhe responder. Ele riu e me disse que nós, os espíritas, não éramos fortes. Não sabemos qual dos dois provocou a discussão. Em todo caso, é sempre imprudente engajar-se numa controvérsia quando não se sente força para sustentar. Se a iniciativa foi do nosso correspondente, lembraremos o que não cessamos de repetir, que o espírito se dirige aos que não creem, ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta basta. Que ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar a nossa. E nisto, ele é consequente com os princípios de tolerância, de liberdade e de consciência que professa. Por este motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter às nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas, acolhei com dedicação os homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois os que julgam possuí-la não tereis êxito. Não façais violência à fé de ninguém, tanto do clero quanto dos leigos, pois ireis semear em campo árido, onde a luz em evidência, para que os que querem ver a vejam. Mostrai os frutos da árvore e dai de comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Aí, vamos parar aqui para comentar. Eu achei o começo desse artigo um pouco confuso, a primeira vez que eu li, porque não tem uma espécie de introdução, né? O que acontece é que o correspondente, aqui a gente está lendo mais uma carta, é claro, de um correspondente mandando a Kardec algum caso que se passou com ele. Nesse caso, o que aconteceu? O correspondente teve uma discussão, né, com um padre, e esse padre fez uma espécie de provocação, dizendo, né, questionando a esse espírita o que aconteceria com o espírito de Elias quando ele retornasse no juízo final, se ele tomaria o corpo de João Batista ou de Elias. E o Kardec vai explicar melhor o que isso significa. Eu, particularmente, não tinha conhecimento do significado dessa provocação, até que Kardec explicasse, mas eu já vou dar uma espécie de preâmbulo aí, mas é claro, ele vai explicar com melhores palavras, né, mais para frente no artigo, o que significa essa provocação. Basicamente, né, no juízo final, eles acreditam que os homens retornarão e tomarão de volta o corpo que tenham vivido, né? Tenham tido nas suas encarnações. E a provocação que ele faz aqui é, basicamente, se o espírito reencarna, então ele toma mais de um corpo, qual corpo que ele vai tomar no juízo final, né? E aqui ele faz a provocação especialmente do espírito de Elias, que foi um profeta, né, no Antigo Testamento, e o João Batista, que foi ali o precursor antes de Jesus, foi primo de Jesus Cristo, e que na própria Bíblia está lá descrito, né, que o João Batista era o Elias que havia retornado. E aí, enfim, tem esse detalhe, basicamente uma grande prova de reencarnação dentro da Bíblia. E aí a provocação é, se ele reencarnou como João Batista, qual corpo ele vai tomar no dia do juízo final? E aí o homem, o espírito que estava sendo interpelado, não soube responder a esse padre, que logo o provocou novamente, né? Dizendo que os espíritos não eram fortes. E, enfim. Mas aí, depois a gente vai comentar melhor essa provocação, o que significa, porque o Kardec vai te dar o trabalho de responder esse padre. Mas o que o Kardec coloca nesse segundo parágrafo aqui é muito importante e é uma coisa que normalmente a gente não discute dentro do espiritismo. E nem mesmo sequer sabemos que isso existe ou que isso é colocado por Allan Kardec.
que é basicamente, o espiritismo ele não foi construído para aqueles que já possuem fé. O espiritismo não veio para os católicos, não veio para os muçulmanos, não veio para os islâmicos. Ele veio exatamente para aqueles que não criam em nada ou que tinham dúvidas em suas crenças. Então, o espiritismo nunca buscou, e nem é de sua essência, buscar fazer proselitismo com aqueles que já possuem uma fé. Então, o objetivo do espírita, ao se tornar espírita, não é fazer proselitismo com aqueles que já creem em algo. Não é você chegar no católico e tentar convencer ele que o espiritismo é superior ao catolicismo ou algo do tipo, que o espiritismo é mais verdadeiro, ou que o espiritismo é melhor, ou chegar para um islâmico e fazer a mesma coisa. Esse nunca foi o objetivo do espiritismo. O espiritismo vem para sanar as dúvidas daqueles que as possuem e vem para trazer fé para aqueles que nada creem. E é isso que o Kardec está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo, e é algo, inclusive, que ele destaca muito ali numa das suas principais obras, que é o Espiritismo, que tem um caráter introdutório. Essa obra ela vem exatamente para introduzir um neófito, por assim dizer, um novato dentro do Espiritismo. A primeira obra que o Kardec indica para um novato no Espiritismo, para que ele leia, não é o Livro dos Espíritos, como normalmente a gente pensa, é o que é o Espiritismo. Essa é a obra feita para um novato. Ela é construída perfeitamente para que alguém que nada sabe de espiritismo comece a entendê-lo um pouco. E a partir disso, o Kardec até constrói ali no Livro dos Médiuns uma ordem didática para que um novato no espiritismo comece seus estudos. Ele coloca ali o que é o espiritismo primeiro, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, assim por diante. Não exime o dever de estudar a revista espírita, inclusive coloca ali o dever de estudar a revista espírita, porque ela é muito importante no conjunto da obra. Mas o mais interessante é a gente discutir um pouco sobre isso e parar para pensar, porque eu falo por mim mesmo. Eu, antes de pegar para ler e estudar por conta própria e ler as obras, eu nunca tinha visto falar sobre isso, nunca tinha visto alguém falar sobre isso, que o Espiritismo não veio para aqueles que já possuem fé. Né? E o Kardec bate bastante nesse ponto. Mas por que o Kardec está colocando isso? Porque ele se questiona, né? Não sei se quem começou essa discussão, se foi o padre ou se foi o nosso correspondente espírita. Se foi o correspondente espírita, nem tem um porquê de ser dessa discussão, porque o objetivo do Espiritismo não é convencer aqueles que já possuem fé. O Espiritismo está bem satisfeito com esses, que eles continuem crendo no que creem e que sejam felizes como são. O Espiritismo não tem por objetivo convencê-los, mas sim sanar as dúvidas daqueles que possuem elas, etc. Como eu falei aqui. Então é interessante o que Kardec coloca. Olha, o espírita não tem que ter esse desejo, esse dever de ficar tentando convencer ou debater, barganhar com quem já possui fé, ficar numa discussão improdutiva. A não ser, é claro, que uma pessoa venha tirar dúvidas, que uma pessoa queira saber, por mais que ela possua sua fé, ela venha até o espírita, algum de nós, por exemplo, e queira saber, queira aprender alguma coisa. Caso ao contrário, a gente não tem nenhuma função sobre isso, o espiritismo não prega nada sobre isso, sobre sair bater na porta da casa dos outros e falar, ó, já conhece o espiritismo? Quer conhecer o espiritismo? E tentar pregar o espiritismo. Então, o espiritismo não é uma doutrina que busca fazer proselitismo, é o que o Kardec coloca muito claro. Tem uma parte ali da primeira parte do livro, que é o Espiritismo, que ele dedica muito forte nesse aspecto. Eu achei interessante ele trazer isso, porque ele traz já uma reflexão, né? Antes dele abordar o que a carta está dizendo, o tema da carta, ele faz essa introdução, buscando mostrar para nós que o Espiritismo tem um objetivo muito claro. E, se for, nesse caso, o espírito que está tentando convencer alguém, esse não é o objetivo do Espiritismo. Imagino que tenha ficado claro, assim, é uma introdução que ele faz para começar agora, ele vai começar de fato a tratar sobre a carta, mas antes ele coloca, e aqui esse final, eu achei muito interessante, porque ele coloca de uma maneira poética, né? Ele coloca, mostrai os frutos da árvore e dai de comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Então o Espiritismo não busca saciar aqueles que já estão saciados, busca saciar aqueles que têm fome. É basicamente a analogia aí que ele faz. Então, é muito interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma questão sobre esses dois primeiros parágrafos? Ou alguma dúvida também, não sei. Se não tiverem, acho que... Ô, Vitor, eu acho que é sempre uma reflexão muito importante essa, né? Forçar as pessoas a um movimento, né? Ou querer impor aquilo que se acredita a alguém, nunca traz bons resultados, né? Eu acho que a expectativa do convencimento, ela é muito da pessoa vaidosa, né? De achar que tem o poder, né? De convencimento, de doutrinar alguém. E, na verdade, eu acho que realmente
você dar a palavra a quem está buscando, né, a quem está aberto a isso, realmente eu acho que talvez seja até por isso, né, que a gente vê outras religiões tendo como que eu vou dizer, uma propagação maior nesse momento, né, comparado, né, com outras, a gente vê a expressão de muitas, mas também porque muita gente precisa, o espiritismo, ele não aceita a passividade, né, é uma escolha, né, ele passa por uma escolha muito profunda, porque na medida em que você tem contato com essa verdade, com o que traz o espiritismo, você não consegue dar um passo para trás mais, né? Se você realmente compreendeu, você não consegue mais dizer que você não teve contato com a doutrina, né? Ela te toca profundamente, porque ela te traz explicações racionais, né? Evidências. Então, passa pela escolha, e a escolha ainda não é para todos, né? Tem alguns que preferem ser conduzidos ainda. Acho que vai chegar um momento em que, independentemente da religião, o entendimento vai fazer com que a gente faça, né? Todo mundo faça escolhas de entendimento, de compreensão, mas a escolha traz muita responsabilidade, nem todo mundo está pronto, né? E às vezes a gente vê situações em que isso está sendo muito forçado, né? E não adianta. Eu acho que é isso, só comentar. Exato. A Lucélia mandou um comentário. Foi o que ela disse, né? No caso, quem não está satisfeito com sua fé vai buscar respostas e se encontra no Espiritismo, é parte da sua evolução, ela concluiu. A pessoa que tem dúvidas, ela vai atrás e essa sim a gente tem, inclusive, o dever de buscar ajudar, e, enfim, esclarecer, porque essas querem, elas desejam, né? Mas a gente não deve forçar ninguém. E a Soraya falou uma coisa interessante. É muito mais fácil como uma pessoa adote alguma crença ou alguma ideia a partir de um convencimento verdadeiro, né? Não através da força ou às vezes do medo. Então, qualquer ideia que vá ser produtiva ou que vá de fato ficar no interior da pessoa, que a pessoa vai acreditar naquilo, vai ter como certeza, vai ter como verdade para si, são ideias que são construídas através de um convencimento verdadeiro, através de uma lógica e um raciocínio bem construído, e nunca pela força, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, porque, é claro, isso envolve o livre-arbítrio do indivíduo. Cada um adota o que bem entender como crença e, enfim, em qualquer aspecto da vida, né? Não só no aspecto religioso ou desse tipo. A Gabi mandou uma mensagem aqui. O espiritismo sempre foi contrário ao exibicionismo. Não é sobre ir atrás de seguidores fanáticos, mas mostrar a verdade a quem se dispor a ver. Exato, O espiritismo não tem por objetivo se expor, não tem por função, ele não deseja isso, ele não deseja fazer prosélitos, é isso que o Kardec deixa bem claro. Então a gente não tem que buscar convencer ninguém, a gente tem que estudar, se dedicar, e se alguém se interessar, é claro, a essas pessoas sim, a gente deve buscar acolher. Inclusive tem um aspecto muito interessante, né, quando a gente fala que o espiritismo não é religião, e o Kardec deixa isso muito claro, inclusive num artigo da Revista Espírita, que o espiritismo só seria religião nesse sentido filosófico do termo, mas não no sentido como conhecemos, então só no sentido lato, mais extenso do significado religião, o espiritismo seria, sim, uma religião, mas quando a gente diz religião, né, num senso comum, numa conversa, num diálogo com alguém, a gente diz respeito a uma religião tal como o catolicismo, que possui um templo, que possui seus rituais, suas liturgias, etc. O espiritismo não possui nada disso, e ao contrário disso, né? Na verdade, é uma doutrina filosófica e científica. Mas o mais interessante disso, por que eu estou falando isso? Porque o Kardec, ele coloca algo muito interessante no fim da sua obra Viagem Espírita, em 1862. Ele coloca um regulamento para funcionamento das casas espíritas. E, gente, imagino que talvez muitos não saibam disso, mas é uma informação muito interessante. O Kardec proíbe a oração dominical ali na Sociedade Espírita de Paris, ou seja, eles não podiam rezar o Pai Nosso ali. Mas a questão é por quê? E ele explica isso muito bem. Porque não necessariamente haverão somente cristãos presentes em uma reunião espírita. Porque o espiritismo é uma doutrina filosófica e científica e pode ser adotada por qualquer pessoa, independente de sua religião. Ou seja, o que Kardec deixa muito claro um muçulmano pode ser espírita, um católico pode ser espírita e continuar com suas crenças, mas pensar no espiritismo no lado filosófico, no seu lado científico, aceitar aquilo, assim como, por exemplo, ele aceita as leis da física e da química,
professar aquilo, mas ao mesmo tempo professar sua fé de outra maneira. E tá tudo bem. Inclusive o Kardec, gente, olha que interessante, ele narra isso na Revista Espírita, ele recebia muitas cartas de assinantes que eram muçulmanos, que questionavam ele, o porquê que ele falava tanto de Jesus Cristo, e por que os espíritos falavam tanto de Jesus Cristo e nem tanto de Maomé. E isso deixava eles um pouco incomodados, porque eles queriam saber um pouco mais, entender um pouco mais. Então o Kardec tinha muito cuidado com isso, ele sabia que o espiritismo poderia ser claramente professado por pessoas de outras religiões, né, como eu dei o exemplo do muçulmano, do católico, e por esse fato, Kardec proibia ali, e isso está lá no fim da sua obra Viagem Espírita, em 1862, ele proibia a oração dominical, proibia o Pai Nosso em uma reunião espírita na Sociedade Espírita de Paris, exatamente por esse fato, para que ninguém ficasse constrangido, porque, é claro, nós sabemos, o Pai Nosso tem um peso muito grande para nós, que somos cristãos. No entanto, para pessoas de outras religiões, como o islamismo, os muçulmanos e etc., não vai ter esse mesmo peso que tem para nós. E, enfim, é interessante a gente discutir e pensar um pouco sobre isso. Kardec tem alguns artigos que ele discute isso um pouco melhor. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Colocar alguma questão? Ou a gente pode prosseguir? Vamos prosseguir, então. Então, vamos lá. Se membros do clero vêm a vós com intenções sinceras e sem pensamento oculto, fazei por eles o que fazeis por vossos outros irmãos. Instrui os que pedirem, mas não busqueis trazer à força os que julgarem sua consciência comprometida a pensar diferente de vós. Deixai-lhes a fé que eles têm, como quereis que vos deixem a vós. Mostrai-lhes, enfim, que sabeis praticar a caridade segundo Jesus. Se eles forem os primeiros a atacar, então tem-se o direito de responder e refutar. Se eles abrirem a liça, é permitido segui-los, sem, contudo, afastar-se da moderação de que Jesus deu exemplo aos seus discípulos. Se os nossos adversários se afastarem por si mesmos, há que lhes deixar esse triste privilégio, que jamais é a prova da verdadeira força. Se nós próprios, há algum tempo, entramos na via da controvérsia e se levantamos a luva atirada por alguns membros do clero, far-nos-ão a justiça de reconhecer que nossa polêmica jamais foi agressiva. Se eles não tivessem sido os primeiros a atacar, jamais seu nome teria sido pronunciado por nós. Sempre desprezamos as injúrias e o personalismo de que fomos objeto, mas era nosso dever tomar a defesa dos nossos irmãos atacados e da nossa doutrina indignamente desfigurada, pois chegaram a dizer em pleno púlpito que ela pregava o adultério e o suicídio. Já o dissemos e agora repetimos que essa provocação é desajeitada, porque leva forçosamente ao exame de certas questões teria sido a melhor política de deixar abafadas, porque, uma vez aberto o campo, não se sabe onde vai parar, mas o medo é mal conselheiro. Perfeito. Muito interessante. Vamos começar aqui. Olha o que Kardec coloca que foi o que a gente discutiu, né? Se alguém vem, e aqui ele dá o exemplo específico de alguém do clero, a pessoa vem e quer, de fato, satisfazer suas dúvidas, com intenções sinceras, como Kardec coloca, e sem pensamentos ocultos, ou seja, a pessoa que é de boa fé aprender sobre o espiritismo, nós devemos claramente nos dispor a ajudar, a tirar dúvidas e aprender junto com a pessoa também, caso for preciso. Então é interessante porque ele deixa aberto isso. Mas o que ele coloca é um ensinamento muito cristão e moralmente falando, ele é muito coerente, porque além de não trazer ninguém à força, a gente tem que fugir disso, né, buscar um convencimento à força, é o que ele coloca aqui no segundo parágrafo, a gente não deve de maneira alguma buscar atacar esses adversários que buscam nos atacar, mas principalmente jamais iniciar qualquer tipo de discussão tosca ou de discussão maléfica que não vai trazer nada de bom para nenhum dos dois lados. Então a gente tem que saber ser lúcidos e coerentes o suficiente para entendermos que há discussões que nem sequer devemos entrar. Algumas discussões, elas merecem serem deixadas de lado, porque não vão trazer nenhum tipo de progresso para nenhum dos dois lados. Então, é importante, tem até um conhecido estudioso brasileiro que ele tem um escrito dele que é muito interessante. Ele diz assim que a gente tem que fugir de qualquer discussão que não tenha os seus termos bem definidos, de pessoas que tentam discutir sem nem mesmo entenderem do que estão discutindo,
pessoas que se confundem todas, dispensam a lógica, a racionalidade e partem muitas vezes para ataques. Então, esse tipo de discussão a gente tem que, de fato, deixar de lado. É uma postura muito coerente. Deixarmos de lado qualquer discussão que não seja produtiva. E nos ater, é claro, àqueles que querem aprender, que são muitos. Né? Então, às vezes, a gente se dedica a ficar ali preso com alguém que quer só atacar e esquece daqueles outros milhares que querem aprender e que estão dispostos, têm sede de ensinamento, de conhecimento. Então, é interessante a gente saber e entender essas funções, né? É algo curioso. Muitas vezes a gente se deixa levar, às vezes, pela raiva ou até mesmo pelo nosso orgulho de querer, de fato, atacar quando somos atacados, e é algo comum entre nós. Por isso que a gente tem que ter essa cautela, e o Kardec destaca isso aqui nesse segundo parágrafo que nós lemos. E aí o Kardec coloca, né, que se nós próprios, há algum tempo, entramos na via da controvérsia e se levantamos a luva tirada por alguns membros do clero, far-nos-ão a justiça de reconhecer que nossa polêmica jamais foi agressiva. Ou seja, de maneira alguma, o próprio Kardec, ou o espiritismo ali no seu período, buscou atacar agressivamente qualquer espécie de pessoa ou doutrina. O que pode ter acontecido, como, por exemplo, a gente tem no Céu e Inferno, foi uma discussão da doutrina católica. Então, tem uma discussão ali dos conceitos, por exemplo, os anjos, os demônios, o céu, o inferno, o purgatório, são coisas que o Kardec discute filosoficamente. Né? Então, jamais atacando, o livro está aí para que a pessoa que quiser ler, ou que já tenha lido, e sabem bem disso, aqueles que conhecem, que não há qualquer tipo de ataque. Só discussões filosóficas, provocações, a fim do aprendizado, do ensinamento, de reflexões mesmo. É algo bem honesto e com boa intenção, né? Longe de qualquer tipo de discussão improdutiva, ou maléfica, enfim, que tem má intenção. E aí o Kardec coloca, né, se eles não tivessem sido os primeiros a atacar, jamais seu nome teria sido pronunciado por nós. Então, o que ele quer dizer, por nossa conta, nós jamais atacaríamos eles primeiro. Né? O que acontece é que muitas vezes nós respondemos, refutamos o que eles colocam, muitas vezes falcatruas, etc. Mas nunca no mesmo nível que eles, atacando de volta, mas sim respondendo de maneira muito clara e lógica o que eles colocam, refutando os argumentos. E, gente, é claro, se a gente for pegar ali no contexto da época, a gente tem um dos grandes marcos aí do espiritismo do período de Kardec, que foi o Auto de Fé de Barcelona, ali em 1862, tem inclusive retratado no filme Kardec, né? Quem assistiu o filme vai lembrar, que é quando eles pegam ali, tem um monte de livros que o Kardec tinha mandado para a Espanha, né, que tinham sido comprados ali, então ele exporta esses livros para a Espanha, e a Igreja Católica, basicamente, pega os livros e põe fogo neles, né, então impede com que eles entrem ali, e, claro, um grande ataque à liberdade, etc., foi algo que já, naquele período, no século XIX, já não era bem aceito nem pela população, né, então foi muito criticado na época, inclusive por jornais que não eram espíritas, ou pessoas mesmo que eram neutras no assunto, atacaram muito, porque, gente, eles tinham acabado de sair, se for parar para ver, de um período macabro ali, onde a Igreja Católica simplesmente mandava na vida das pessoas, e impediam que muitas coisas acontecessem, né, cerceavam a liberdade, etc., então aquilo lá era muito perigoso, se a gente for parar para ver. Então o espiritismo ele foi muito perseguido pelo catolicismo nesse período, né? Claro, quando a gente fala catolicismo, eram por figuras específicas, né? Então muitas figuras específicas se indignavam com o que acontecia, mas o espiritismo ele nunca se propôs a atacar de volta, e por isso que essa discussão faz muito mais sentido para o período de Kardec, né? Porque hoje em dia, talvez o pessoal que já é mais antigo vai lembrar que existia assim um preconceito ali no século passado de pessoas católicas, etc., com o espiritismo, mas hoje em dia, para nós, eu falo por mim que sou espírita desde que nasci, nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser espírita, sempre fui muito bem aceito, e as pessoas, ao contrário, sempre tiveram muita curiosidade para entender o que é o espiritismo, ao contrário do que acontecia no período de Kardec e até um tempo atrás, né, em que as pessoas sofriam, de fato, rechaço por serem espíritas. A gente vê aí em figuras como o Divaldo, Chico, eu assisti semana passada o filme Predestinado, que conta a história do médium José Arigó, e vi ali, eles sofriam, de fato, perseguições de padres das suas cidades, etc., de católicos do Brasil todo, porque viam com maus olhos. Hoje em dia a gente já não sofre mais dessas coisas, então talvez fique um pouco desconexo quando a gente lê isso, mas quando a gente leva para o período de Kardec, para o contexto em que ele vivia, eram perseguições constantes, ataques constantes em jornais, e mais do que isso, inventavam mentiras sobre o espiritismo, que é o que Kardec coloca aqui. Inventavam, né, que o espiritismo pregava o adultério e o suicídio.
né? Olha o nível de mentira, de absurdo com que chegavam para que o espiritismo fosse ali desmerecido, né? Caísse em desonra. E esses ataques o Kardec buscava, é claro, responder todos, mostrando que o espiritismo de fato pregava, que o espiritismo não era o contrário disso, etc. De maneira alguma, estava distante de ser inimigo do catolicismo, mais inimigo do materialismo. E, enfim, estava mais para amigo do catolicismo, como a gente sabe, porque o espiritismo prega a caridade, prega o bem, o perdão, etc., tal como o catolicismo tem. Então, independente das divergências ali, o cerne é muito semelhante, porque a moral cristã é a mesma. E, enfim, eu achei muito interessante como o Kardec vai colocando aqui, porque ele vai deixando claro, ó, a gente responde aquilo que é digno de ser respondido, mas jamais atacando na mesma moeda, né? E sabendo lidar com o que merece ser respondido, o que não deve ser, etc., sem jamais iniciar qualquer tipo de agressão ou qualquer discussão improdutiva. Então, ele demonstra aqui uma lucidez muito grande. E a gente tem que, muitas vezes, aprender com essa postura, que às vezes a gente se deixa, de fato, levar em discussões improdutivas, e não só no aspecto do espiritismo, mas qualquer aspecto da vida, né? Às vezes a gente se vê discutindo coisas que não faz o menor sentido, que não vai nem chegar em lugar algum, e estamos ali discutindo, às vezes, por muito tempo. Enfim, isso só vai fazer com que nós percamos os nossos tempos, né? Então é importante a gente ter esse olhar crítico, saber lidar em cada situação. Enfim, alguém quer comentar esses 3 parágrafos que lemos? Colocar alguma questão? A Lucélia colocou um comentário aqui. No livro As Viagens de Kardec, ela comenta que essas objeções e injúrias acabou despertando o interesse das pessoas pelo espiritismo. Perfeito, Lucélia. O Kardec, isso é interessante, né? Isso está, inclusive, está lá no livro, né? No livro não, perdão. No filme, mas é uma coisa que o próprio Kardec narra, e vocês podem encontrar também, quem tiver curiosidade, em obras póstumas tem isso narrado, porque não sei se quem assistiu o filme, imagino que talvez todos tenham assistido, que acontece de que quando eles queimam os livros, o Kardec fica muito revoltado no filme, né? E ele vai em busca de processar, enfim, tenta tomar todos os direitos legais que ele tinha, porque aquilo não era permitido, né? Aquilo era um crime de fato, eles não podiam fazer aquilo. E aí chega uma comunicação mediúnica para ele, dizendo para que ele ficasse calmo, porque aquilo seria produtivo do espiritismo. E de fato foi, né? Isso chamou muita atenção. Porque imagina, era uma ação digna da Idade Média, né? Pôr fogo em livros. Isso chamou a atenção de todo mundo. Aí todo mundo quis saber o que é tão digno da Igreja Católica pegar e pôr fogo, né, nos livros, né? Que obra que é essa? Vamos conhecer isso, vamos atrás disso. Então isso trouxe mais fama para o espiritismo, propagou mais, e ele ajudou com que mais pessoas pudessem conhecê-lo. Então muito interessante isso que a Lucélia colocou, de fato. Isso ajudou o espiritismo, não atrapalhou, foi o contrário, né? Então eles foram contraproducentes, né? Eles quiseram fazer algo que pensaram que fosse prejudicar o espiritismo, mas ao contrário, eles auxiliaram o espiritismo para que se propagasse mais. Alcione, você tinha levantado a mão? Acho que não. Não. É... Não. Foi um erro meu aqui. Ah, não, tá ótimo. Alguém quer comentar? A palavra está aberta aí para quem quiser comentar, para quem quiser perguntar alguma coisa para nós respondermos, discutirmos. O pessoal está caladinho. Ô, Vitor, eu acho que é interessante, né, como o que a Lucélia trouxe, a gente lembrar, né, justamente de que essas situações, na verdade, acabaram fortalecendo de alguma maneira a doutrina, né? Então, porque ela surge num momento, né, de efervescência, né, intelectual, então aquele momento era um momento bastante propício mesmo, né? E qualquer situação como essa, na verdade, acaba sendo uma oportunidade de fortalecimento da doutrina, né? De despertar mais interesse. Então, eu acho que isso acaba se aplicando em tudo na vida, né? Que a gente está vivendo, talvez nos dias de hoje, né? Então, a gente pensar que, quem sabe, né? Não seja essas experiências que se repetem ao longo da vida, e a gente aprende com a história, né? Que Kardec traz para a gente também. Exato, é. Eu acho que isso que você falou é interessante porque eu percebo, né, estudando as obras de Kardec, que a gente pode não só aprender muito com seus escritos, aqueles que são de sua própria autoria, de reflexões que ele mesmo colocava, mas principalmente com a postura que ele tinha.
porque é visível, e não só é visível, como também os espíritos diziam isso, que o Kardec era um bom homem, né? Ele tinha a postura de um bom homem, e pelos escritos, pelo que ele colocava da conduta que ele tinha, a gente percebia isso, né? Como ele sabia se portar como um homem virtuoso que era. Então ele sabia como lidar com as situações exatamente como deveria, e aquelas que ele não tinha tanto conhecimento, os espíritos auxiliavam. Então é muito interessante a gente perceber, eu particularmente me inspiro bastante na lucidez que Kardec tinha, admiro muito isso, a clareza que ele tinha na exposição de suas ideias, etc. Então é interessante a gente ver como ele sabia ensinar, né, a didática que ele tinha. Foi algo, eu acho que inclusive que a gente conversou aqui, né, nessa reunião, em alguma dessas quartas, que se ele escrevia tão bem, eu imagino que a oratória dele deveria ser tão boa quanto era a escrita, né? Ele era um excelente escritor, ele escrevia com tanta clareza, com tanta facilidade, para que qualquer um pudesse entender. Isso é muito interessante, né? Ao contrário do que se pensa, aqueles que conhecem de fato, eles não devem buscar escrever de maneira difícil ou, enfim, para que ninguém consiga entender o que eles estão dizendo. Não, na verdade, o trabalho daquele que entende é ser o melhor comunicador possível. Falar ou dizer, ou escrever, perdão, da melhor maneira possível para que qualquer um entenda o que ele esteja escrevendo ou dizendo, né? E não o contrário. Então, principalmente quando se fala no âmbito da filosofia, o pessoal normalmente acha que filosofia é ler textos muito difíceis, né? É claro que tem textos que são difíceis pelo próprio assunto que tratam, né? Não necessariamente pela forma que alguém escreve. Mas na filosofia se prega exatamente o contrário do que se pensa, né? A filosofia prega para que as pessoas escrevam de maneira fácil de se entender, de maneira clara, né? E não buscam palavras difíceis ou desconhecidas ou algo do tipo, né? Na verdade, isso é o contrário do que um comportamento filosófico, e o Kardec entendia isso. Uma pessoa que quer ter um comportamento filosófico ali, tem. Jamais agir dessa maneira. É interessante. Inclusive, quando se fala dos espíritos, a gente vê isso. Quando se fala de espíritos bons, superiores, como que eles escrevem? De maneira clara, para que todos entendam. Não deixam dúvidas, não colocam palavras difíceis, da maneira mais clara possível, ao contrário dos espíritos pseudo-sábios, que são aqueles que tentam enfeitar as suas falas para disfarçar o conteúdo delas. Então, olha que interessante, isso se retrata não só na maneira humana de se comunicar, na comunicação humana, na escrita humana, mas também quando se diz respeito aos espíritos. Pode falar, Soraya, depois a gente conversa sobre o que a Lucélia colocou. Eu acho que é interessante, né, quando a gente observa Kardec, eu acho que eu fico muito. Sim, eu gosto de ter nele aquele exemplo de constância dele, né? Ele tem uma constância, ele acredita, ele é fundamentado e ele vive aquilo, né, Victor? Então, ele não fica no plano das ideias. Então, o que ele fala, pensa, né? O que ele pensa, fala e faz, ele tem um alinhamento, assim. Então, eu acho que quando você vive tudo aquilo que você pensa e fala, né, com verdade, aquilo é em si o convencimento, né? E a constância, porque era um momento de efervescência, mas também ele lidou com muitas adversidades, né? E ele podia ter desistido, ele podia ter. Muitas coisas aconteceram, né? Hoje a gente analisa a história com distância, né? Mas o contexto ali não devia ser muito fácil, né? Se a gente pensar no contexto em que você precisa comer, você precisa vestir, né? Você precisa viver nesse mundo aqui. Então, quando eu penso nos dias que a gente vive hoje, a gente tem que usar como uma referência para a nossa vida também, né? Que nos desafios que a gente está vivendo, né? O mundo hoje em convulsão por diferentes razões, mas a gente vê isso acontecendo e manter essa constância, né? Essa força, e uma força expressa de uma maneira tão suave, né? Eu não consigo imaginar a fortaleza que ele era, né, para conduzir isso tudo. Ele era cercado de pessoas muito boas, ele tinha todo o amparo da espiritualidade, né, claro, mas tinha muito dele ali também, né. Então, eu acho que ele é uma inspiração. Eu gosto muito, assim, quando eu vejo ele, isso que ele traz para a gente, essas reflexões, né, e a calma dele, né, essa escrita de não forçar, deixar as coisas serem, né, e com essa clareza, né, essa lucidez, eu acho isso fabuloso. Perfeito, Lucélia. Lucélia não, Soraya, perdão.
É interessante, a gente tem que, de fato, exaltar essa figura, é claro, exaltar não no sentido de idolatria, mas exatamente de entender o tamanho dela, né? O quão essencial ela foi, e quando a gente lê os textos espíritas, a gente percebe por detrás deles essa maestria que ele tinha, tanto de caráter como na questão didática, etc. Então é interessante isso que você destacou, e claro, não era qualquer um que faria isso que ele fez, né? A gente sabe disso, não era qualquer um que daria conta do que ele fez. A gente for parar para ver aí, ele, né, começou a obra espírita em 57, 1857, e terminou ali quando morreu de fato, porque trabalhou até morrer em 69, então foram aí 12 anos, e, gente, uma produção de 23 obras. São 23 obras escritas por Kardec, contando aí as 12 revistas espíritas e outras obras mais desconhecidas pelo público. Foram 23 obras, gente, é uma produção gigantesca, é quase 2 obras por ano, se for parar para ver, né? Então, e obras que não foram mal escritas, não são obras, quando se pega para ver, sem coerência, sem lógica, confusas, não, são obras bem escritas, que a gente percebe uma dedicação ali, um conhecimento de causa ao serem escritas, com raciocínios bons, bem construída, coerente. Então, não é qualquer um que faz isso, sem sombra de dúvidas, não é qualquer um que faz isso. Então, todo o trabalho que ele teve é um trabalho a ser exaltado de fato e de se admirar. Deixa eu só ver o que a Lucélia colocou. Ela perguntou, né, Vitor, a oposição à doutrina foi por parte dos fundamentalistas ou foi geral? Então, Lucélia, eu particularmente não sei exatamente, né, porque tudo que eu já li, assim, biográfico ou contextual ali da época, não me lembro de ser algo dito exatamente, né, se foram os fundamentalistas, mas eu imagino que sim, né, aqueles mais radicais, mais fundamentalistas dentro do catolicismo que se revoltaram com o espiritismo e tal, principalmente era uma postura do clero, mas é óbvio que provavelmente haviam pessoas comuns que acabaram seguindo a onda ali, mas eu chutaria, né, minha opinião, não é um dado, eu chutaria dizer que sim, foram os mais fundamentalistas, aqueles católicos mais fervorosos, mais rigorosos, que fizeram essa perseguição toda com o espiritismo ali na época. E também aqueles que eram preconceituosos, enfim, que não aceitavam, mesmo que não fossem fundamentalistas, imagino, que tenham sido essas pessoas. Mas é só a minha opinião, né? Não é um dado, não li isso em algum lugar. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode seguir? Vamos seguir, então. Dito isto, vamos tentar dar ao Senhor cura, citado acima, a resposta à pergunta feita. Contudo, não podemos deixar de notar que se o seu interlocutor não era tão forte quanto ele em teologia, ele mesmo não nos parece muito forte no Evangelho. Sua pergunta remete a que foi proposta a Jesus pelos saduceus. Ele não tinha senão que se reportar a resposta de Jesus, que tomamos a liberdade de lhe recordar, já que ele não a sabe. Naquele dia, os saduceus, que negam a ressurreição, vieram encontrá-lo e lhe propuseram uma pergunta, dizendo-lhe: Mestre, Moisés ordenou que se alguém morresse sem filhos, seu irmão desposasse sua esposa e suscitasse filhos a seu irmão morto. Ora, havia entre nós 7 irmãos, dos quais o primeiro, tendo desposado uma mulher, morreu, e não tendo deixado filhos, deixou a mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu ao segundo, ao terceiro e a todos os outros até o 7º. Enfim, a mulher morreu depois de todos eles. Assim, quando vier a ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, tendo sido esposa de todos? Jesus lhes respondeu: Estais em erro, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus, porque depois da ressurreição, os homens não terão esposa, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus no céu. E no que concerne à ressurreição dos mortos, não lestes estas palavras que Deus vos disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacob? Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos.
continua. Já que depois da ressurreição os homens serão como anjos do céu, e que os anjos não têm corpo carnal, mas um corpo etéreo e fluídico, então os homens não ressuscitarão em carne e osso. Se João Batista foi Elias, não é senão uma mesma alma, tendo tido duas vestimentas deixadas em duas épocas diferentes na terra, e não se apresentará nem com uma, nem com a outra, mas com o envoltório etéreo próprio ao mundo invisível. Aí. É interessante a resposta que o Kardec dá, né? Ele vai continuar a resposta, inclusive, mas até aqui, né? Porque ele usa as próprias palavras de Jesus. É muito comum quando a gente lê ali o Novo Testamento, a gente vê que os judeus ali da época, no caso aqui os saduceus, né? Os saduceus que não criam como outros judeus na ressurreição. Eles eram uma espécie de materialistas, assim, por dizer, trazendo para a nossa época, né? Eles não criam em nada ali após a morte, nem na sobrevivência da alma, salvo engano, e eles tentam meio que pregar uma peça para Jesus, né? Eles colocam algo que Moisés tinha dito e falam, mas e se isso aqui acontecer, como é que funciona então essa ressurreição? Tentam meio que colocar Jesus numa sinuca de bico, como se diz. E aí o Jesus responde exatamente dizendo que essa ressurreição vai acontecer como anjos de Deus no céu, né? Então, como espíritos de fato, né? E não como marido e mulher, nem mulher e marido. Então, o homem não vai ter esposa, a esposa não vai ter marido. É basicamente o que ele coloca, né? E aí o Kardec usa essas próprias palavras para responder esse padre. E o que ele coloca é interessante, porque essa ressurreição, para nós espíritos, não acontece, né? O que acontece é a sobrevivência da alma após a morte. E a sobrevivência da alma após a morte não vem carregada de um corpo físico, mas somente de um envoltório fluídico, que é o perispírito. O perispírito que não larga jamais o espírito, está sempre unido com ele. Então, não haverá, no caso da pergunta que ele fez, não haverá um corpo de João Batista ou um corpo de Elias, mas haverá somente o perispírito, o envoltório fluídico, que está ali junto com o espírito. Somente isso. Então, o Kardec responde de uma maneira muito engraçada, porque ele traz uma questão da Bíblia, traz a resposta de Jesus a uma questão semelhante que havia sido feita a Jesus, e responde em cima disso, trazendo aí um paralelo. Achei muito aguçado ali, muito astuto da parte dele, trazer dessa forma, né? Então, acho que essa parte, assim, ficou bem clara, é uma parte até simples, se a gente for parar para ver, porque essa questão da ressurreição para nós não funciona como outras religiões entendem, né? Então não é uma ressurreição do corpo, a gente não vai voltar para o mesmo corpo físico, mas quando a gente fala, talvez, em ressurreição, como o Kardec está explicando aqui, seria exatamente essa ressurreição da sobrevivência da alma. Então a alma permanece e carrega consigo o perispírito, e o espírito se apresenta com esse perispírito da maneira que bem entender, né? No mundo invisível. É a forma que Kardec responde, assim, muito claro. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário sobre essa parte? Acho que é uma parte até simples, não é tão difícil. Eu acho que o outro texto que a gente leu, a gente estava acompanhando até na semana passada, ele era um pouco mais complicado, porque ele trazia, de fato, questões muito bem feitas pelo correspondente ali, e coloca para Kardec de uma maneira excelente. Era uma questão interessante, inclusive uma dúvida que qualquer um de nós poderíamos ter. Então, talvez um pouco mais difícil, mas aqui não é tão difícil, não. Acho que é algo mais claro, essa questão é um pouco mais simples, até para nós mesmos. Parece que a Lucélia escreveu algo aí. Vamos ver. Não, acho que o que ela... Não colocou nada novo, não. A última coisa que ela colocou a gente já discutiu já. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma questão? Não? Então vamos seguir. Acho que tem que subir um pouquinho. Obrigada. Se as palavras... aqui. Se as palavras de Jesus não vos parecem bastante claras, lede-as de São Paulo, que citamos abaixo. Elas são ainda mais explícitas. Duvidais que João Batista tenha sido Elias? Lede São Mateus. Versículo, né? 11º, de 13 a 15. É isso, gente? Eu não lembro mais. É o capítulo 11, versículo 13 e 15. Capítulo 13. Oh, nossa, gente, hoje eu tô bem ruim. Capítulo 11, versículos de 13 a 15. Porque antes de João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram.
E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo que é esse Elias que deve ir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui não há equívoco. Os termos são claros e categóricos, e para não entender é preciso não ter ouvidos ou querer fechá-los. Sendo essas palavras uma afirmação positiva, de duas uma, Jesus disse a verdade ou enganou-se. Na primeira hipótese, a encarnação é por ele atestada. Na segunda, a dúvida é lançada sobre todos os seus ensinos, pois se enganou num ponto, pode ter se enganado sobre outros. Escolhei. Aí, vamos comentar que esse parágrafo é muito interessante, porque o Kardec vem trazer o aspecto da reencarnação, que é colocado de maneira muito clara. Inclusive, tem um dos livros de Leon Denis, eu não me lembro o nome dele, mas que o Leon Denis ele traz uma série, eu acho que é Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo, ou Espiritismo e Cristianismo, ele traz uma série de argumentos mostrando dentro do próprio Novo Testamento, até no Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia, mostrando e comprovando a reencarnação, né? E escritos claros, categóricos, como o Kardec coloca aqui. Não é nada que tem uma dupla interpretação, é uma coisa que está bem clara, assim, né? Uma simples interpretação, a gente já entende o que está sendo dito. Aqui, nesse caso, é muito claro, gente. Inclusive, esse texto aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é basicamente Jesus profetizando, ou simplesmente assumindo que o João Batista era Elias. Ou seja, o Elias já tinha morrido. Ele foi um profeta do Antigo Testamento. Elias já tinha morrido, e o que Jesus coloca, né? Porque antes de João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo que é esse Elias que deve vir. Então, Jesus coloca que o seu primo João Batista era de fato o Elias que deveria vir. E coloca, né, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, é isso que o Kardec tenta mostrar, né? Aqui não há equívoco. Os termos são claros e categóricos. Então, está bem claro o que Jesus quis dizer. É que um atestado muito claro da reencarnação dentro do Novo Testamento, palavras ditas por Jesus. E aí o Kardec coloca de maneira muito astuta aqui no final, a conclusão é, se essas palavras de Jesus forem verdadeiras, de duas uma, né? Ou ela é verdade, ou seja, a reencarnação está atestada por Jesus aqui nesse trecho, ou é mentira. Se ela é verdadeira, então a reencarnação é verdadeira e isso está dito no próprio Novo Testamento. No entanto, se ela é falsa, então Jesus errou em algum ponto. E se ele errou em algum ponto, a gente pode lançar dúvidas sobre todos os outros que ele colocou. Porque até então o que a gente coloca é, Jesus não errou em nenhum ponto. Então tudo que ele disse é verdadeiro, a verdade posta para todos nós. Então se ele errou em algum ponto, a gente pode duvidar sobre todos os outros. Então é a forma que Kardec conclui com uma maneira muito bonita, muito interessante, e mostra a inteligência dele. É uma conclusão inevitável, ou é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, é isso que a gente tem que aceitar, se é falso, é isso que a gente tem que aceitar. E aí ele coloca, né, no final, escolher. E aí, isso que Jesus diz, é dessa maneira ou é falso? E, enfim, o que vai acontecer normalmente aqui, quando se diz respeito a esse trecho, é que haja uma interpretação diferente, né? Eles busquem outra interpretação, pensar esse trecho de outro jeito, sem tentar chegar na reencarnação. É isso que acontece dentro do catolicismo, né? Mas não só esse trecho, como outros também deixam bem claro esse aspecto da reencarnação. É interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos seguir. Agora, senhor cura, permite por minha vez que vos dirija uma pergunta que certamente vos será fácil responder. Sabeis que o Gênesis, estabelecendo 6 dias para a criação, não só da Terra, mas do universo inteiro, Sol, estrelas, Lua, etc., não tinha contado com a geologia e a astronomia, e que Josué não tinha contado com a gravitação universal. Parece-me que o dogma da ressurreição da carne não contou com a química. É verdade que a química é uma ciência diabólica, como todas as que fazem ver claro onde queriam que se visse turvo, mas, seja qual for a sua origem, ela nos ensina uma coisa positiva, é que o corpo do homem, como todas as substâncias orgânicas, animais e vegetais, é composto de elementos diversos, dos quais os principais são o oxigênio, hidrogênio, o azoto e o carbono. Ela ainda nos ensina, e notai
que é um resultado da experiência, que com a morte esses elementos dispersam e entram na composição de outros corpos, de tal forma que, ao cabo de um certo tempo, o corpo inteiro é absorvido. É também constatado que o terreno onde abundam as matérias orgânicas em decomposição são os mais férteis, e é a vizinhança dos cemitérios que os maus crentes atribuem à proverbial fecundidade dos jardins dos senhores curas de aldeia. Suponhamos então, senhor cura, que sejam plantadas batatas nas proximidades de um sepulcro. Essas batatas vão alimentar-se dos gases e dos sais provenientes da decomposição do corpo morto. Essas batatas vão engordar galinhas. Vós comereis essas galinhas. As saboreareis. De tal sorte que o vosso próprio corpo será formado de moléculas do corpo do indivíduo morto, e que não deixarão de ser dele, posto tenham passado por intermediários. Então tereis em vós partes que pertencem a outros. Ora, quando ressuscitardes ambos no dia de juízo, cada um com seu corpo, como fareis? Guardareis o que tendes do outro, ou o outro retornará o que lhe pertence? Ou ainda, tereis algo da batata ou da galinha? E da galinha? É uma pergunta ao menos tão grave quanto a de saber se João Batista ressuscitará com o corpo de João ou com o de Elias. Eu a faço na sua maior simplicidade, mas julgai do embaraço se, como acontece de fato, tendes em vós porções de centenas de indivíduos. Aí está, a bem dizer, a ressurreição da carne. Outra, porém, é a do espírito, que não leva consigo os seus despojos. Vede, a seguir, o que diz São Paulo. Gente, está um vento aqui. Considerando-se que estamos no terreno das perguntas, eis outra, senhor cura, que ouvimos de incrédulos. Certamente ela é estranha ao assunto que nos ocupa, mas é trazida por um dos fatos a que nos referimos acima. Segundo Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e repousou no 7º. É esse repouso do 7º dia que é consagrado pelo de domingo, cuja estrita observação é lei canônica. Se, pois, o demonstra a geologia, esses 6 dias, em vez de 24 horas, são alguns milhões de anos, qual será a duração do dia de descanso? Em termos de importância, esta pergunta tem tanto valor quanto as duas outras. Não creiais, senhor cura, que estas observações sejam resultado de um desprezo pelas santas escrituras. Não. Ao contrário, nós lhes rendemos uma homenagem talvez maior que a vossa. Tendo em conta a forma alegórica, nós lhes buscamos o espírito que vivifica. Nelas encontramos grandes verdades, e dessa maneira levamos os incrédulos a crer e a respeitá-las, ao passo que, apegando-se à letra que mata, fazem-nas dizerem coisas absurdas e aumenta-se o número de céticos. Eu não parei em nenhum momento, porque ele começou o raciocínio e seria até maldoso interromper o raciocínio dele no meio ali, quando ele estava apresentando seus argumentos. Então, gente, é muito interessante ver a astúcia que ele tinha e como ele sabia contra-argumentar e, quando necessário, argumentar tão bem. Ele sabia utilizar muito bem os argumentos, sabia colocá-los muito bem e muitas vezes usar da própria lógica e raciocínio do adversário para contrapor o ponto que ele colocou. E aqui ele faz exatamente isso, tal como ele tinha feito no artigo anterior que a gente estudou, quando ele respondeu perguntas sobre as provas e expiações. Aqui, o que ele está dizendo? Qual que foi a questão que o padre colocou, que o cura colocou? Olha, como que vai ressuscitar, ressuscitar, né, que diz, ressuscitar João Batista, se ele teve 2 corpos, ele vai ressuscitar no corpo de Elias ou de João Batista? Essa foi a questão colocada pelo cura. E aí, o que coloca Kardec? Se é assim que funciona, se essa é a lógica, então como funcionará o corpo da galinha ou a batata, visto que esses dois também terão ali, serão ressurretos no dia do juízo final, né? Então, nós que nos alimentamos desses seres,
como que acontecerá? É uma pergunta tão digna quanto a primeira que ele colocou ao espírita. E ele não só continua, né? E ele coloca de uma forma tão interessante aqui. O que ele diz aqui é muito interessante, né? Se, pois, como demonstra a geologia, esses 6 dias, em vez de 24 horas, são alguns milhões de anos, qual será a duração do dia do descanso? Né? Então, ele traz uma série de coisas mostrando, né, para esse padre que a ciência veio elucidar pontos que estavam até então, né, fora da órbita, que não tinham sido entendidos nem muito menos pensados pelos homens, e que esses pontos eles foram aceitos. Né? Então a química trouxe novas revelações, a geologia trouxe outras, e a física trouxe outras, e muitas delas foram bem aceitas pelo catolicismo já naquele momento, né, que já não constituía uma ciência própria, o catolicismo não desenvolvia mais sua própria ciência, mas já aceitava a ciência material. Então, já aceitou esses pontos. Então, a química ela veio para tirar a mão desse véu que obscurecia ainda alguns pontos, e esses pontos foram bem aceitos da mesma forma que veio fazer o espiritismo com alguns escritos. Então, basicamente esse paralelo que o Kardec está falando, né? Olha, vocês aceitaram isso que a física disse, isso que a geologia disse, e agora estão, né, batendo o pé sobre isso que o espiritismo está trazendo, como uma ciência, trazendo seus argumentos científicos embasados na experiência, etc., igual às outras ciências, mas essa vocês estão negando, vocês estão batendo o pé. Né? E ele coloca, assim, com uma maestria, esse ponto, usando do mesmo argumento que o próprio cura, e outro ponto que ele coloca, né, que é o que ele coloca aqui, vede a seguir o que diz São Paulo, né, que Paulo diz é exatamente que o espírito é o que vivifica e a letra, na verdade, mata. Então, quando se apega muito à letra, ou seja, às palavras em si, e não ao fundo delas, a gente vai acabar perdendo o conceito, vai perder o intuito desse termo, ou desse contexto, ou desse escrito. Então, é preciso com que nós entendamos o conceito por detrás, mais do que a letra. É isso que o Paulo quer dizer, né? E é isso que ele coloca, aqui o Kardec coloca para esse cura, para que ele entendesse melhor o que está sendo dito aqui, que essa ressurreição, na verdade, é a reencarnação, e que Elias, de fato, era João Batista, e que essa ressurreição, não, é a permanência, a sobrevivência da alma e suas reencarnações futuras. É isso que Kardec está mostrando para ele. Então, mostrando que o Espiritismo elucida isso de uma maneira mais clara, de maneira científica, e que, nesse ponto, eles estão batendo o pé. E por isso que ele faz aqui no começo, né, ele coloca que a química era diabólica, né? É verdade que a química é uma ciência diabólica, porque faz ver claro aonde se via turvo, né? E mostra que ela vem esclarecendo os aspectos, etc. E, assim, excelente a forma como o Kardec argumenta, como ele coloca seus argumentos. E aqui ele conclui, né, que tudo isso não, todo esse argumento que ele constrói, toda essa resposta que ele coloca, não é um desprezo pelas Santas Escrituras, mas ao contrário, uma homenagem, porque eles estavam buscando entender ela da maneira mais pura possível, usando os ensinamentos espíritas, que são ensinamentos concretos, para interpretar essas escrituras. Então, por isso que ele coloca, né, talvez rendemos uma homenagem maior que a vossa, que está ali preso à letra, quando nós estamos buscando vivificar esses ensinamentos, buscando o conceito por detrás deles. Então, é muito interessante a forma como ele constrói o argumento, assim, quando a gente pensa no aspecto da lógica, como ele coloca cada ponto. Fantástico. Kardec era um excelente escritor, como nós próprios aqui já ressaltamos nessa reunião mesmo. É isso, né? A gente conseguiu finalizar o texto.